O que é uma ação de produção antecipada de provas em erro médico? Eu vou explicar para vocês agora essa possibilidade, essa modalidade de ação judicial que ainda, sinceramente, não me parece tão bem difundida, embora exista há muitos anos na lei, e me parece que é uma excelente possibilidade para que você possa, se o caso, mover a sua ação judicial por erro médico. Me acompanhe. Olha, a ação de produção antecipada de prova é das ações que eu mais gosto e eu vou explicar o porquê. Vamos começar pensando no nome desta ação judicial. Veja, ela não chama ação de indenização, ela chama ação de produção antecipada de prova. O que significa dizer? Significa dizer que nessa ação judicial o meu objetivo não é agora pedir dinheiro. O meu objetivo agora, nessa ação judicial, nesse primeiro momento, é apurar se houve ou não um erro médico. Esse é o ponto da nossa ação. Por quê? Porque ela é uma ação que vai produzir antecipadamente uma prova. Que prova é essa? Ela pode produzir antecipadamente a perícia. Na ação indenizatória, na outra ação judicial, quando houve uma ação por indenização por erro médico, eu já estou entrando dizendo, eu sofri os danos XYZ e quero tanto de dinheiro. Ou quero ser indenizado de tal forma. Aqui, na ação de produção antecipada de prova, eu não faço isso. Eu simplesmente entro com um processo onde eu digo para o juiz o seguinte, olha, eu sofri tais danos, eu acredito que houve erro médico e eu quero que a justiça nomeie um perito para avaliar o meu caso e eu quero que esse perito faça um laudo dizendo que eu sofri um erro médico. E aí, Elton? Bom, esta ação judicial vai ser movida contra quem? Contra as mesmas pessoas que poderão ter que te indenizar no futuro. As mesmas pessoas. Todas essas pessoas que você fala assim, olha, eu entendo que fulano errou, ciclano errou, tal. Vamos imaginar, evidente que isso é uma análise de um advogado experiente, mas essas pessoas todas têm que estar desde logo dentro da ação judicial. Essas pessoas vão ser chamadas para quê? Elas vão ser chamadas dentro do processo não propriamente para se defenderem e dizerem que não houve, mas elas vão poder, claro, dar a versão delas, mas mais do que isso. Elas vão poder participar da elaboração desta perícia. Elas vão poder influenciar nessa perícia. Elas vão poder acompanhar a perícia, formular perguntas para o perito. Elas vão poder formular todas as impugnações tal qual o autor da ação poderá. Então veja que tem uma ação clássica, que a gente vai chamar de ação de indenização, ação indenizatória, e que é uma ação muito constante, muito comum dentro da justiça, mas aqui o nosso objeto é a ação de produção antecipada de prova que visa realizar uma perícia. Por quê? Porque como eu sei que na ação de indenização lá vai demorar muito tempo, vai demorar meses, anos para realizar uma perícia, aqui na produção antecipada de prova eu movo uma ação, peço que o juiz nomeie um perito e ele vem e faz o quê? Nomeia o perito, intima então esses réus que vão participar do processo para que todo mundo possa formular perguntas, nomear os seus assistentes técnicos, ou seja, tanto o autor como réus podem nomear profissionais médicos da sua confiança que vão discutir questões técnicas com o perito, e, enfim, o perito então agenda o dia para realizar esta perícia, para realizar esta análise. Imaginando, por exemplo, que exista uma pessoa, um objeto para ser periciado, ok? Este perito, então, vai marcar um dia e vai fazer uma análise daquela situação toda, daquela pessoa, por exemplo. Enfim, vai avaliar aquele imóvel. Agora, Elton, e se a pessoa já morreu, por exemplo? Os herdeiros podem fazer uma ação de produção antecipada de prova? Claro que podem. Aqui a questão só aqui é que às vezes essa perícia vai ser o que a gente vai chamar de perícia indireta, né? Não vai ser a perícia na pessoa, na coisa. Vai ser uma perícia de documentos, vai ser uma perícia que vai analisar o prontuário, vai analisar tudo que a gente tem ali de outros elementos, mas ela ainda assim pode ser movida. Então, na ação de produção antecipada de prova, vamos retomar aqui. Entro com a ação judicial, o juiz nomeia um perito
E esse perito, no final de contas, vai dizer, olha, eu cobro X mil reais para fazer a perícia, para fazer essa análise. Vamos imaginar que um paciente entrou com a ação, ele tem dinheiro para pagar, e ele vai dizer, ó, eu quero X mil para fazer essa perícia. Beleza. O autor da ação e o réu podem fazer o quê? O réu vai ser chamado para formular também essa impugnação. Ele pode fazer o quê? Falar, olha, o que ele quer é muito, eu entendo que isso não vale 15 mil reais, vale 8, sei lá. Compete ao juiz decidir quanto vale aquela perícia, quanto vale aquela análise e dizer para o perito, olha, eu vou arbitrar X mil reais aqui e tal. Se o perito não gostar, é direito dele sair do caso, o juiz nomeia outro. Mas, geralmente, eles vão dizer, ok, tudo bem, vou aceitar o encargo e vou fazer o trabalho. O perito, então, faz a análise pericial e apresenta dentro do processo um documento, um laudo, onde ele explica quais foram os danos que ocorreram e qual é a extensão de cada um desses danos. Ou até ele poderia dizer, não, entendo que não houve erro médico, não existem elementos, tá? Enfim, ele vai dar um parecer que é isento, ele vai dar um parecer que está tecnicamente, vamos pensar assim, perfeito. Ele vai esclarecer as questões para aquelas partes todas ali. Vamos imaginar agora um cenário clássico, que é aquele em que eu vi que o laudo saiu e ele corrobora, ele confirma que houve um erro médico. O que eu faço agora? Agora eu pego essa ação de produção antecipada de prova, pego o laudo pericial que foi feito, e aí eu já tenho agora a prova técnica de que houve um erro, e tendo essa prova técnica, eu vou poder então mover a minha ação de indenização. Eu vou conseguir, desde logo, mover um processo judicial. Vantagens. A prova técnica já está feita. Ponto 1. Ponto 2. É mais possível e provável que o réu, vendo que você tem uma prova pericial favorável, ele então aceite dialogar e chegar num acordo. Ok? Outros elementos que eu acho que são bem interessantes. O tempo que decorre para que o autor da ação saiba se ele tem maior chance ou menor chance de ganhar um processo é mais curto, é mais breve, é mais célere. Em pouco tempo, por exemplo, ele pode ter o resultado dessa perícia e ele vai decidir então se ele move uma ação principal ou, pensando se essa perícia ali foi desfavorável, se não existem elementos que possam concluir que houve um erro médico, vamos pensar assim, nessa situação, então, para-se essa ação judicial, acaba-se com esse processo e eu não vou mover uma ação indenizatória depois. Ok? Eu simplesmente falo, ok, tal. Elton, mas algumas pessoas vão me perguntar, mas se eu mover essa ação de produção antecipada de prova e o laudo pericial do perito, for desfavorável, eu vou ter gasto com os advogados da parte contrária? Não. Não vai ter gasto com... o fato de você ter perdido a perícia, vamos falar assim, não implicará em sucumbência, como a gente diz. Não implicará que os advogados da parte contrária você terá que gastar o valor com eles, algum valor com eles. Por quê? Porque isso só existe nas ações, na ação, por exemplo, a indenizatória. Isso não existe na ação de produção antecipada de prova. A ação de produção antecipada de prova é uma ação que visa o que a gente chama de direito autônomo à prova. Essa ação de produção antecipada de prova, ela não está sujeita à sucumbência quando você, quem moveu a ação judicial, perdeu aquela perícia. Então, nessa ação de produção antecipada de prova, qual é um outro benefício dela? Você, em tese, delimita a tua perda. Se tudo der errado, você fala assim, ok, gastei o valor da perícia, gastei X mil reais e esse é meu prejuízo. Eu não tenho que pensar, por exemplo, que eu posso ainda ter que pagar honorários de sucumbência com o advogado da parte contrária. O que é honorário de sucumbência, para quem não sabe? Quando eu movo uma ação indenizatória e eu perco, eu posso ter que pagar de 10% a 20% do valor que eu pedi e perdi para o advogado da parte contrária. Então, se eu pedir, por exemplo, uma ação, numa ação em que eu pedi, sei lá, 200 mil reais de indenização por um dano moral, e está provado que não houve erro médico, eu posso ter que gastar de 10%, 20 mil até 40 mil.
né? Eu posso ter gastado de 10% a 20% ao advogado da parte contrária. Esse é um risco considerável que a gente tem que tomar isso sempre em consideração numa análise muito cuidadosa e profissional. Ah, Elton, mas a ação de produção antecipada é sempre muito boa? Não, não é sempre muito boa. Se você, por exemplo, for uma pessoa pobre, talvez não valha a pena mover uma ação de produção antecipada de prova, porque para essas pessoas, por exemplo, são muitas das vezes órgãos públicos que fazem a análise disso. E esses órgãos públicos costumam demorar igualmente 3, 4, 5 anos para fazer uma análise do caso. Aí eu acho que, de fato, alonga muito um processo e aí talvez não compense. Mas só caso a caso é que a gente pode dizer se vale muito a pena ou não vale muito a pena. Mas o objetivo aqui, em abstrato, é discutir o seguinte: a ação de produção antecipada de prova não discute qual é o valor da indenização, mas ela discute se houve erro médico ou não houve. Provado o erro médico, eu movo com esse mesmo laudo, eu movo a ação principal pedindo indenização. Não provou o erro médico, acaba-se ali o processo judicial. Eu não tenho ônus, eu não tenho gastos com advogados da parte contrária, eu delimitei a minha perda. E eu rapidamente, às vezes em 1 ano ou menos tempo do que isso, eu saberei se eu terei elementos suficientes para mover uma ação por erro médico, sim ou não. A ação de produção antecipada de provas, ela é uma ação bastante importante e ela existe há muitos anos. Ela existe desde o CPC, do Código de Processo Civil antigo, que era o de 73. Mas hoje, né, a ação de produção antecipada de prova está regulada dentro do Código de Processo Civil de 2015, que é o mais novo que a gente tem, e ela ali dá algumas pistas de coisas que a gente pode fazer, e eu gosto bastante dessa prova. Eu acho que ela é muito útil em parte expressiva dos casos, porque ela torna mais célere a perícia, ela delimita muitas vezes o risco que o meu cliente possui, e ela é mais célere. Ela tende a rapidamente me dar respostas para que eu saiba se eu vou poder mover uma ação e ganhar indenizações, ou se, a despeito da minha análise, a despeito da análise do meu médico, do meu assistente técnico, né, um perito, um profissional que, nomeado pela justiça, ele não vê elementos nenhum, e aí, claro, numa situação como essa, esse paciente, esse autor dessa ação judicial correria riscos. Eu volto a dizer, essa ação judicial vai ser movida contra as mesmas pessoas que participariam da outra ação judicial. Mas aqui eu vejo algumas vantagens, dentre elas como essas que eu citei. Olha, a rapidez, a celeridade, a delimitação da minha perda, eu no máximo vou gastar ali com o valor do perito, e eu tenho de antemão a possibilidade de saber quais foram os danos concretamente apurados para que eu faça uma ação de indenização mais assertiva, para que eu mova com esse laudo uma ação de indenização mais célere. A desvantagem dela, a grande desvantagem dela, para mim, é que o consumidor, aquele que moveu a ação judicial, é quem vai ter que pagar os gastos desse perito. Via de regra, é ele quem vai pagar o gasto desse perito. Então, isso acaba, às vezes, né, porque lá na ação indenizatória, às vezes esse custo vai ser rateado, às vezes um juiz vai inverter o ônus da prova e determinar que o réu pague, enfim. Mas aqui na produção antecipada de provas, não. Eu tenho aqui que o autor vai ter que fazer o pagamento desses gastos todos e tudo mais. Elton, o perito nomeado, se ele apresenta um laudo, eu posso impugnar o laudo? Todos podem impugnar o laudo, tal como seria lá na outra ação judicial. As mesmas coisas que aconteceriam lá vão acontecer aqui. A diferença só é que a perícia vai ser feita logo no começo do processo, ela tende a ser mais célere, mais rápida, e eu tenho aí, então, algumas vantagens e essa desvantagem que eu citei para vocês. Grosso modo, essa é uma ação de produção antecipada de provas. Eu vejo ela com muito bons olhos, eu gosto muito dela, e eu tenho discutido ela bastante dentro dos cursos de pós-graduação. Hoje existem advogados em todo o Brasil muito capacitados para lidar com ações de erro médico, e tenho orgulhosamente aí a possibilidade de dizer que leciono em importantes cursos de pós-graduação no Brasil. Eu leciono, por exemplo, dentro da USP de Ribeirão Preto, na pós-graduação ali, leciono em São Paulo, leciono em Recife, por exemplo,
e eu vejo profissionais muito bem capacitados e muito bem treinados para entender este olhar. Será que vale a pena isso ou aquilo? Qual caminho é melhor? É melhor fazer em qual cenário? Enfim, tudo isso demandará sempre análise concreta e muito profissional do seu caso, da sua particularidade, da sua situação. Portanto, não deixe de procurar alguém experiente, especialista nesse tipo de processo, alguém que está habituado com esse tipo de ação, para que você possa conversar. Você não conhece ninguém, não tem ninguém na sua cidade, não tem ninguém que você... Não se preocupe, você pode fazer tudo isso online, porque um processo é eletrônico em todo o Brasil. Em todo o Brasil, o processo é inteiramente eletrônico. Você pode fazer uma reunião com o advogado online, ele entrar com ação inteiramente online, tudo eletrônico, falar com o juiz online, audiência online, se for o caso. Tudo é online hoje, tal, de forma que é possível fazer essas questões todas mesmo à distância, ok? Então, não conhece ninguém, tal, procure bons profissionais, experientes, especialistas, todos os semestres nas pós-graduações onde eu leciono, valiosíssimos profissionais saem absolutamente preparados para lidar com esse tipo de ação judicial. Eu espero ter dado uma pincelada aqui para vocês do que é, né, da ação de produção antecipada de provas. Evidentemente, deve ter dúvidas aí e tal. Deixa aqui no canal, faz o seu comentário e tal. Eu vou respondendo aqui à medida em que vão chegando as perguntas e vai estimulando que eu grave outros vídeos explicando mais detalhes a vocês. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E eu desejo a você que tudo fique bem, muito sucesso. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.